Axé para todo mundo. Vamos lá. 6h52 da tarde do dia 25 de abril de 2026. Hoje saí do plantão de manhã. Fiz umas correrias por aí. Agora já são 6h52. 14 graus neste exato momento. Estou aqui cozinhando batata enquanto vou gravar aqui a minha experiência. Vou relatar aqui a minha experiência com o caminhão que eu tive agora nesse mês de abril, dia 16, semana passada, 16 de abril, quinta-feira. Tive a experiência de fazer uma viagem como carona em uma caçamba de uma firma, de um brasileiro, que é dono dessa firma, que tem vários caminhões. Acho que ele tem mais de 10 caminhões, caçamba. E daí eu tinha ido falar com ele, se eu não me engano, no final de março. Tinha ido até lá na empresa dele, falar com o dono, né? Pra ver como que era o trampo e tal, né? E nesse dia que eu fui, tinha 2 caminhões vagos, no caso, aberto, né? Tinha 2 caminhões ainda para ser preenchido, mas nesse dia tinha um brasileiro que tinha chegado no mesmo dia que eu, para fazer entrevista já para começar o trampo no mesmo dia, né? No dia seguinte já. Então tinha 2 abertos, então acabou ficando um só. E eu fui só para perguntar como que era o trampo, saber como que era, como que não era, como era o estilo de como fala, de empregar, como é que ele empregava a galera, tal, né? Fui saber dessas informações. E daí, como eu já tinha dito para o rapaz, o dono lá, né, que eu só poderia e só posso trabalhar a partir de agosto, né? Até então eu vou estar no asilo. Deixei bem claro, né, que não poderia ir logo em seguida. Mas eu gostaria de fazer uma viagem experimental para ver como que é a onda, né? Para ver como eles trabalham, onde que eles vão e tal. E ele aceitou, falou que eu poderia marcar qualquer dia. Então ficou dito assim. Daí quando foi dia 16 de abril, eu combinei tudo direitinho, ele me passou o número zap do motorista que eu ia acompanhar nesse dia. O nome dele é Thiago, um rapaz muito gente boa, um ótimo motorista e um ótimo profissional. Foi muito bom ter ido, né? E o dono lá disse que não iria me pagar o dia, lógico, né? Porque eu não estou empregado, não estou, né? Porque normalmente quando a gente acompanha o motorista, quando vai começar numa empresa, você fica acompanhando de passageiro, né? E nisso você está ganhando, só que no caso não é o meu caso, né? Eu ia por experiência apenas, um dia só, né? Mas de boa, daí eu fui, saí de casa, eu combinei com um dia antes, no dia 15, né, com o Thiago, motorista. Ele me passou as informações, onde que era para encontrar e o horário. Ele ia sair lá da garagem, né, da onde fica, lá em Sano. E daí eu fui, saí de casa, era 2h30 da madruga, se não me engano, 3 horas eu acho. E nesse dia tava chovendo ainda para variar, né, cara? Eu fui de moto Space, lógico, né, o que eu tenho para ir. Fui, botei a capa de chuva, fui no frio do cacete, numa chuva, né? E não tava chovendo forte, tava só respingando, né? Foi o que me salvou, né? Bom, aí cheguei lá meia hora antes do combinado. O combinado era sair 4 horas da madruga, se eu não me engano. E eu cheguei, era 3h30, né? Então cheguei bem cedo, fiquei ali esperando lá fora, né? Um breu do cacete, não tinha ninguém acordado. E de repente saiu um rapaz lá do alojamento que tem lá, para pegar o caminhão para trabalhar. E eu troquei ideia com ele, era um brasileiro sem descendência de japonês, um rapaz galegão tal, e mineiro. Pensei que ele era gaúcho, ele é mineiro, gente boa pra caramba, troquei ideia com ele.
Aí logo em seguida o Thiago, né, o motorista chegou e a gente já saiu. Assim que chegou a gente já montou no caminhão e foi, né? Foi a minha primeira experiência, a minha primeira viagem em um caminhão, né, uma caçamba, aqui no Japão. Nem no Brasil nunca tinha montado, né? Foi minha primeira experiência. Caminhão eu já tinha dirigido quando eu tirei a carteira só, né? Não é caçamba, é uma carreta não, de carroceria, né? Mas foi a única vez que eu montei caminhão grande, né? E daí então, em termos práticos, foi a primeira vez, só que eu não dirigi, lógico, fui de carona. Mas, cara, foi uma experiência muito boa em vários sentidos. Bom, começando pelo motorista, o Thiago em si é um brasileiro que mora ali na cidade de Sano mesmo, mora ali perto da empresa. Um cara fantástico, muito, mas muito gente boa. E como profissional, como caminhoneiro, ele tem muita experiência e apesar de ele ser um rapaz novo ainda, ele tem muita experiência e é um ótimo funcionário, um ótimo trabalhador em si, né? Fiquei impressionado e serviu como um aprendizado, né, para nós, para mim. E como se diz, de boca aberta, né? De como que ele trabalha bem e como que o trabalho é difícil. O trabalho é difícil, o trabalho não é para qualquer um, não. E, mas foi maravilhoso. E ele, o Thiago, o motorista, muito atencioso, explicando tudo com detalhes e tudo mais, né? Muito, mas muito atencioso e muito camarada no caso, né? Então, pô, apesar de né, nunca ter me visto na vida, tudo, deu uma bola, né? No sentido, uma moral com os outros colegas, né? Que eles ficam conversando no Zap, no rádio e tal, né? Então, porra, fantástico, cara. Foi um aprendizado e tanto. Nesse dia a gente foi para Tóquio, que é onde eles vão normalmente, né? Os caminhoneiros dessa empresa normalmente vão para Tóquio, não só dessa empresa, mas por aqui em Totiga, a maioria vão para Tóquio, vão levar material, né, pedra, areia, essas coisas para construção, eles vão levar para Tóquio, eles deixam lá e trazem barro, no caso de construções que foram demolidas e escavações e tudo mais, eles trazem para jogar nas montanhas aqui em Totiga. Então assim, eles levam o produto e trazem o lixo, entre aspas, assim, para Totiga, né? É uma coisa assim que funciona, né? Não só a empresa desse brasileiro, que por sinal esse brasileiro é muito gente boa, o cara é um baita do empresário aqui, muito humilde e trabalhador, cara. Um cara muito ponta firme e, cara, muito show de bola, cara. Bom, daí o que acontece, né? Essa questão de ter ido para Tóquio, ver lá como funcionam as paradas, a gente da volta foi para Guma, né? Outro estado, foi para cima das montanhas lá em Guma para levar o que trouxemos lá de Tóquio, né? No caso o barro, para jogar lá em cima da montanha e depois ele voltou para a garagem, no caso. Só que nessa volta para a garagem ele acabou me deixando no meio do caminho, já aqui em Sano, na verdade em Ashikaga, que é vizinho, né? A cidade vizinha de Sano, me deixou ali para um outro caminhoneiro me ensinar, me mostrar o trabalho, um outro trabalho desse mesmo empresário, desse mesmo brasileiro, que rola ali só na cidade, ali no caso em Ashikaga e Sano. E falou que nesse caso, né, tem um caminhão vazio, tem um caminhão parado, com falta de caminhoneiro. Se eu quisesse
trabalhar, eu podia começar ontem, no caso, né? É um caminhão grande, só que é um caminhão mais curto, mais fácil de pilotar e anda só ali, por ali pela região, né? Então, o salário é bem menos, mas em compensação é um aprendizado do cacete, muito, muito aprendizado e tá parado lá o caminhão. Mas nesse dia, um dos motoristas que vão para Tóquio, né? Um rapazinho ainda, ele estava fazendo um bico nessa linha aí, né? Então aí acabou que perguntou se eu não queria experimentar, ficar lá para ver como que funciona. Aí eu montei no caminhão, no outro caminhão. Fiquei nessa onda aí. Daí eu era era 1 hora da tarde mais ou menos. Já tava só o pó da rabiola, né? Acordar de madrugada, indo lá pra Tóquio e tudo mais, mesmo do lado, né, cara? Às vezes você cansa mais do que quem tá dirigindo, né? Daí eu fiquei lá, fazendo umas 5 viagens lá junto com esse rapazinho, um rapazinho novo ainda. E começou nessa vida de caminhoneiro e tá aí, mandando bala aí nessa vida. E ele também muito simpático, muito atencioso e mostrando como funciona e tal, né? E daí, bom, as experiências que eu tive em termos de experiência em si, pô, foi fantástico. É um aprendizado e tanto. O resumo de tudo isso é, tipo, e aí, trabalharia nessa onda de caminhão? Você acha que dá, que não dá? Como é que é o negócio? Cara, é o seguinte, é um trabalho que não é para qualquer um, isso é fato. O trabalho que eu faço no exato momento que eu falo, que é cuidar de idoso em asilo, também é outro trabalho que não é para qualquer um. E o caminhão não é diferente. Então, independente se é caçamba, se é baú, seja lá o que for, não é mole não, é um puta de um trabalho do cacete. Só que tem um porém, cara, eu tô disposto a aprender, essa é a questão. Eu tô disposto a aprender, já sabendo que não é moleza, não estou esperando moleza, nem um pouco, e também não estou esperando um mar de dinheiro como salário. Porque eu sei que agora não tá brinquedo não. Então, tipo assim, a minha questão nem é salarial. Vou sair do asilo porque eu pretendo ganhar mais no caminhão que eles pagam mais. Não, porque dependendo da empresa que a gente entra, o salário que eu ganho agora não vai mudar muito não. Então tem essa questão. É assim, o caminhão quanto mais você trabalha, mais você ganha. É simples assim. Diferente do asilo, que mesmo você trabalhando muito, você não vai ganhar aquela coisa, né? Mas o caminhão tem essa. E a minha questão é aprendizado. É um dos motivos. Deixa eu ver a minha batata aqui. Pois é, minha batata tá assando. Na verdade não, ela tá cozinhando, né? Tô cozinhando minha batata no vapor aqui para fazer um purê com o meu caré irituiano. Mas foda-se eu, vamos lá. Então, aí, seguinte. Eu tenho a consciência, mesmo não tendo experiência, mesmo não sabendo como funciona esse mundo, que é o mundo do caminhão, o mundo dos caminhoneiros, não tenho noção. Essa foi a única vez que eu tive esse contato, então consegui mais ou menos ter uma pegada de como funciona, mais ou menos. Mas sei que não é fácil e eu não estou esperando moleza. Eu estou esperando que é muito difícil e eu estou disposto a aprender. Essa é a grande diferença. Então, seja o que for, eu preciso aprender esse trabalho. Por quê? Porque são 2 mundos aqui no Japão, são 2 mundos de trabalho que mais exige, que mais precisa de mão de obra no momento, que é cuidar de idoso em asilo e caminhoneiro. São 2 áreas totalmente precisadas agora no exato momento que eu falo. Então, como eu já domino a questão de cuidar de idoso em asilo,
já tenho nesse ano completo 17 anos de profissão, então eu já me considero veterano nessa área e eu manjo a parada. Então agora basta eu ter força para aprender esse outro mundo, que é o mundo de caminhão, o mundo dos caminhoneiros, para eu poder ter um leque maior de oportunidade para trabalhar. Então, se eu vou me dar bem, se eu vou conseguir, se eu vou me acostumar ou não no caminhão, só o tempo dirá. E a questão é, se eu não fizer, nunca vou saber se é ou não é para mim. Então, eu fazendo esse trabalho, em todo momento, a qualquer hora, os asilos estão de portas abertas para me receber, graças a Deus. Lembrando que se de repente eu não tivesse essa questão de ter o domínio desse trabalho de cuidar de idoso, se eu fosse precisar voltar para a fábrica, com a idade que eu estou, normalmente eu teria muita dificuldade para voltar para a fábrica. Normalmente as fábricas já não aceitam pessoas acima de 50 anos. E então, por este motivo, eu agradeço demais toda a oportunidade que eu tive de aprender essa profissão que eu tenho no momento, que é cuidar de idoso, né? Uma profissão muito desvalorizada pela questão salarial, mas muito valorizada na sociedade como o trabalho em si, né? Porque mesmo as pessoas que não têm consciência do que é um trabalho de cuidar de idoso, eles sabem que não é fácil, não é para qualquer um. Então, quando você diz que é cuidador de idoso na sociedade japonesa, eles têm um respeito especial por você. Então, nessa questão, eu tenho muita gratidão aos ETs, ao universo que me deu essa oportunidade de aprender esse trabalho. Bom, então, só que chegou a hora de eu começar em outra área, que é a do caminhão. Já está decidido, batido o martelo, que eu vou começar a trampar em caminhão, independente do que é o caminhão e qual empresa será. Eu vou começar nessa área a partir deste ano de 2026, a partir do 1º de agosto. Dependendo da empresa, 1º de agosto é domingo, então dependendo da empresa não trabalha domingo, mas vou começar já no início de agosto. Essa é uma questão já resolvida e já batido o martelo. Só não sei aonde vai ser isso, né? Inclusive agora, segunda-feira, dia 27, hoje é dia 25, segunda-feira, agora dia 27, eu marquei uma entrevista em uma empresa de trabalho com caminhão, caçamba, lá em Utsunomiya, fica a 40 minutos aqui de casa. Marquei uma entrevista só para ver qual que é o negócio. Eu não tenho certeza ainda se eu vou ou não, porque como eu acabei de mudar, eu não encontrei o meu currículo, não sei onde estão minhas coisas. Então, se eu não conseguir arrumar até segunda-feira, provavelmente eu vou descartar essa entrevista. E eu não vou perder nada, porque é muito provável de eu não trabalhar nessa empresa, mesmo que eles me aceitem, né? E eu consegui essa entrevista através da minha amiga, que trabalha na agência de emprego lá em Yaita, onde eu fui fazer bico esses dias. Depois que eu saí do bico da noite, eu fui lá com ela, no Haruaku, né, que fala na agência de emprego, e ela procurou lá comigo eu fui fui lá com ela para pesquisar os trabalhos com caçamba. Pesquisei só caçamba nessa região por aqui, Tontigi, Utsunomiya, aqui na minha região, tudo. E a única que aceitou assim, puta merda, tá passando por aqui os políticos, filho da puta, até político aqui é filho da puta do cacete, mano, enchendo o saco aqui, você tá dormindo durante o dia, ficar passando com os alto-falantes aqui falando, vá tomar no cu desses filha da puta, mano. Achou ruim de eu estar falando palavrão? Foda-se, vamos lá.
isso aqui é para mim. Então vamos lá. Aí o que acontece, né? Onde foi que eu parei? Onde foi que eu parei? Bom, aí eu consegui essa entrevista através da agência de emprego. A minha amiga ligou lá, me explicou que eu não vou começar agora, eu quero começar o trabalho em agosto. Eu sou estrangeiro, tenho carteira de caminhão, mas não tenho experiência. Será que eles aceitam fazer entrevista? Perguntou lá para o responsável. Falou, não, pode vir, pode vir. E ficou marcado para segunda-feira, agora, dia 27. Se eu não encontrar minhas paradas, eu não vou. Eu vou ligar lá e vou desmarcar, né? Mas era a questão de eu marcar isso, mesmo sabendo que muito provável não vá entrar nessa empresa, é só para ver como funciona a entrevista nessa área de caminhão. Nunca fiz uma entrevista para essa área, então é mais uma experiência do que algo mais voltado a querer essa vaga, no caso, né? Mesmo porque só está precisando de um motorista nessa vaga que eu vi. E como ainda faltam 4 meses, é muito provável que alguém entre nessa vaga. Mas é muito provável também que eles queiram fazer entrevista, mesmo sabendo que falta muito tempo, para que se de repente chegar na época não tiver ninguém, eles chamarem para fazer essa onda aí, né? E o salário? O salário era 200 mil mais ou menos, salário base, fora aí o hora extra, as paradas, né? É o salário base, é o que eu tô falando, né, cara? O salário não muda muito do asilo, né? E para eu não ficar decepcionado com isso, eu já tenho a consciência de que, né, eu não vou ganhar mais do que eu trabalhando no asilo. Se eu ganhar, se eu conseguir um trampo melhor, que possa me dar mais, me remunerar mais do que eu trabalhar no asilo, melhor ainda. Mas no momento, o meu foco é poder sustentar a família e aprender nesses 3 anos que eu tenho agora, para poder aprender o máximo que eu puder dessa área. Esse é o meu foco, porque a hora que eu tiver essa área na minha palma da mão, com essa área que eu tenho, que é cuidador de idoso, daí facilita muito a minha vida em todos os sentidos, né? Por isso que o momento é agora. Se eu não for fazer isso agora, fica muito difícil, né? Por todos os motivos. Então é isso. E muitas pessoas aí, né, os nossos amigos que nos acompanham aí de vez em quando, pensam que eu já estou trabalhando caminhão, coisa parecida, que não é. Eu vou começar a partir de agosto. E é isso aí. Gostaria muito de poder ter alguém que me apresentasse uma empresa tal, né, para eu poder começar em um local menos zoado possível. Mas infelizmente não tenho nenhum conhecido que possa estar me apresentando alguma empresa por aqui, né? E ao redor aqui, onde eu moro agora no momento, em Shimotsuke, e também Mibo, em região, tem muitas empresas de caçamba por aí, né? O difícil é saber se estão precisando ou não, e a partir de junho, eu vou começar a andar por aí nas empresas ligando, perguntando se estão precisando, né? Eu vou começar, porque no Haruaku, né, na agência de emprego, aqui na região não apareceu nenhuma empresa procurando funcionário. Mas isso não quer dizer que eles não estejam precisando. Apenas eles não estão anunciando na agência de emprego tradicional. Eles podem estar pedindo funcionários em outras plataformas que hoje em dia está cheio demais, né? Inclusive lembrei agora, eu vou até pegar no 7-Eleven, nos Combini, uma revista que tem anúncios de emprego, né, da região. Eu vou até procurar ver isso aí, lembrei agora, porque vai que os caras anunciam em vários locais, né? Vai que aí eu consigo de repente uma empresa razoável e consiga trabalhar.
Bom, e resumindo aqui a questão do caminhão, é, você conseguiria trabalhar? Você acha que conseguiria trabalhar fazendo isso que os caras fazem aí e tal? Olha, seguinte, respondendo essa pergunta que um cabeça de rapadura fez para mim, um cabeçudo que mora em Shimotsuki fez, seguinte, eu, eu tenho muita força de vontade para aprender, muita vontade, e então, nesse sentido, sim, né? Conseguiria sim, com muita dificuldade, com certeza, mas conseguiria pelo fato de eu ter muita vontade de aprender. Mas uma das dificuldades maiores que eu tenho e que já me persegue aí por alguns anos aí, alguns anos de vida, pelo menos uns 50, 51 anos de vida, é a questão de eu ser ruim para aprender caminhos. Para aprender caminhos, né, eu sou muito ruim, sempre fui. E é uma grande dificuldade que eu tenho, apesar de hoje em dia estarmos na era tecnológica, né, temos aí os navegadores da vida, e não podemos nos guiar muito por isso, mas que ajuda bastante, é claro. E é o que vai me salvar, entre aspas, nessa questão de ser, nesse exato momento, a questão de eu começar agora. Porque se fosse há uns, vamos chutar aí uns 20 anos para mais atrás, ainda não tinha essas questões aí, né, muito claras aí de navegadores e tal. Então isso aí ia dificultar a minha vida demais, 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 porque teria que ler manual, mapa em papel e aprender na cabeça mesmo. Então isso ia me dificultar demais. Mas, né, é uma das questões que mais me preocupa, entre aspas também, porque de um jeito ou de outro a gente faz. E é isso. Então essa foi a minha experiência. Vou registrando agora tudo que eu fizer. Esse aqui está aqui no canal do idoso, por causa que eu estou colocando aqui que tem tudo a ver com o meu trabalho. Então eu estou colocando aqui, mas quando eu começar a trabalhar este ano e depois de muito tempo já tiver mais ou menos tranquilo dirigindo, trabalhando e dirigindo, eu vou começar a gravar vídeos, né, para registrar todos os meus momentos e provavelmente farei um canal específico para falar do trabalho de caminhão. E é isso aí. Muita paz, muita luz. Namastê.